Olá, eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Sejam bem-vindos ao Sensibilíssima Tarô. Vamos fazer uma leitura para o signo de Touro, para quem tem Sol, Lua, Vênus e Ascendente no signo de Touro. Peço que quem não é inscrito no canal se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição. Meu site é sensibilissimataroT.com. Vamos começar aqui com o Oráculo do Poder da Floresta, que temos para Touro. Aprendizado. Mês de julho trazendo aprendizado para os taurinos. Ou esse tema do aprendizado sendo importante para os taurinos. Oráculo da Bezedeira, Justiça, quem planta sempre irá colher. Certo? A recompensa do aprendizado, não vou nem dizer recompensa. O resultado de um aprendizado é a gente saber fazer melhores escolhas. É a gente saber não mais se colocar em situações que são prejudiciais para a gente de alguma maneira. Esse é o principal resultado do aprendizado. Com os anjos e ancestrais veio o Lorde e assume o controle com a autoridade. Alguns aqui vão ter a oportunidade de colocar um aprendizado específico à prova. Então, você estudou para fazer algo e agora você vai conseguir fazer. Você se preparou ao longo da sua vida para fazer algo e agora você vai ter a oportunidade de fazer. Chegou o momento de fazer. É justo e é devido. Você já pode fazer. Com o tarô mitológico, veio a lua. Apesar disso, vocês podem estar se sentindo um pouco inseguros sobre fazer isso. Porque, assim, Touro busca sempre muito uma segurança, né? Uma confirmação, validação, certeza, não sei o quê. E, cara, não vai ter. Não é assim que funciona a vida. Você precisa confiar mais, principalmente em você mesmo. Quando eu digo em você mesmo, não é só assim no que você sabe sobre você. É no que você sente sobre você e sobre a situação. Confiar mais na sua sensibilidade. Quando você não tem elementos suficientes, quando você não tem informação suficiente, você ainda tem a sua intuição. E com ela você sempre vai poder contar. Para alguns tem uma ajuda maternal aqui. Com o tarô prateado das bruxas e o 2 de bastões, o 4 de cálices, o as de espadas, o 3 de bastões e o 4 de espadas. Existe, assim, vocês vinham fazendo ou vão fazer um certo planejamento aqui para colocar algo em prática, né? Eu falei, vocês se prepararam e chegou o momento de fazer. Só que nesse processo, as coisas podem não acontecer exatamente como você esperava, como você imaginava, como você queria. Só que em vez de ficar chorando pelo leite derramado, em vez de ficar olhando para o que não saiu como planejado, tente se focar nas possibilidades que se abrem a partir dessas mudanças, desses ajustes. Porque, assim, quando a gente olha
a partir dessa perspectiva do nosso planejamento, do nosso controle sobre as coisas, fica parecendo que algo deu errado, que eu fiz errado, que eu decidi errado, que eu não antecipei, que eu não pensei, que eu falhei, ou que algo na situação falhou. Mas quando a gente enxerga as coisas por uma perspectiva mais ampla, a gente percebe que tem certas coisas que elas não estão no nosso controle, justamente para que a situação possa se desenrolar de uma forma melhor, para que você possa acessar mais, para que você possa sonhar mais alto, para que você possa chegar em mais gente. Para alguns taurinos, tem alguma coisa que vocês querem fazer, que vocês estão para fazer, que vai exigir um pouco mais de ambição e uma certa coragem, e coragem para comunicar, para se expressar, para dizer o que quer. Para se direcionar para isso, sabe? Para pedir mais, para, enfim, para ambicionar mesmo aqui. E o que atrapalha vocês nesse momento é ficar esperando demais, é ficar adiando, é se calar, é desistir. Isso atrapalha. É isso, não é porque as coisas não aconteceram da maneira que você queria, previa, planejou, que elas não são boas pra você. Ou você acha que você sabe de tudo. Às vezes a vida surpreende pra melhor, mas a gente precisa dar esse espaço. Porque é isso, vamos dizer que tava vindo aqui seguindo um curso, turururu. Aí chega aqui, a vida foi de, não, é pra cá. Só que se eu fico o tempo todo indo pra cá, mas olhando pra lá, eu deixo de ver as possibilidades, eu deixo de me abrir pro que tem nessa direção. E às vezes o que tem aqui é muito maior, só que se eu fico presa olhando pra lá, eu não acesso o que tinha de tão maior e melhor pra mim nesse outro caminho, entendeu? Não sei se ficou muito claro, mas enfim. É muito uma questão de perspectiva, de olhar, do peso que a gente dá para as coisas. Dessa necessidade de controle também. Outro dia eu vi uma pessoa dizendo assim, eu não entro em discussão para perder. E eu achei isso de uma ingenuidade, sabe? No contexto ali, né? Claro. Porque tem certas situações, tem certas... Assim, quando você expressa isso, você tá demonstrando uma arrogância tão grande, né? Como se você não pudesse estar errado. Como se o outro não pudesse pensar diferente de você. Enfim, vamos tirar aqui cartinhas sobre áreas específicas da vida. Trabalho, dinheiro, amor, saúde e espiritual. No trabalho tem oportunidades, tem mudanças acontecendo no seu entorno. É como se realmente assim, o universo, a vida estivesse mexendo os pauzinhos, criando a condição, criando o cenário, né, para algo se desenrolar, para algo acontecer, para vocês terem um sucesso. Mas é isso, vocês têm que permitir. Sempre que eu falo da roda da fortuna, eu falo isso.
as oportunidades elas estão se aproximando de você. Mas se você tiver de costas para elas, como é que você vai ver? Você não tem olho nas costas, mas você tem a sua intuição. E a sua intuição pode te convidar a virar. E aí você vê, e aí você acessa. No financeiro veio o 5 de paus, que é uma energia um pouco chatinha. Ela pode falar muito de comparação, você comparando muito os seus ganhos ou as suas expectativas aí, ou o seu padrão de vida com outras pessoas. E não precisa nem dizer o quanto isso é prejudicial. 5 de paus, ele fala muito sobre um conflito interno. Então, assim, me traz muita sensação de que não é que você não tem o suficiente, sabe? É que a forma como você tá olhando para o seu dinheiro é que não tá muito legal. Como se você precisasse se proteger, se defender de algo, sabe? Não, não é assim. Isso tá muito mais na sua cabeça. É importante mudar essa relação com o dinheiro, porque isso aqui pode trazer perda. No amor veio 2 de ouros, né? Para alguns é uma tentativa de conciliar a relação com interesses ou outras obrigações, né, profissionais e de rotina, até com os filhos. Para alguns eu sinto que tem uma certa sobrecarga, assim. Você sentindo que em alguns momentos, não é que sempre você se sente sobrecarregado, mas em algum você sente que com uma certa frequência precisa que você tome mais à frente, precisa que você resolva mais. Então, seu cônjuge viaja muito, então toda vez que essa pessoa viaja, você fica sozinha para resolver tudo. E aí, assim, é um pouco difícil de conciliar tudo isso. Mas você pode pedir ajuda, vocês podem rever a maneira como vocês estão lidando com isso. Providenciar até assim profissionais mesmo para ajudar nesses momentos em que a outra pessoa não tá. Mas assim, requer um jogo de cintura. Para outros, essa questão de jogo de cintura e conciliação é mais de prioridades e interesses ali na relação, de tipo assim, o que o outro quer, o que você quer, o que é prioridade para um, o que é prioridade para o outro, né? Aquele jogo assim que a gente tem que ter, aquela dança, né? Pra... Porque não dá para agradar todo mundo sempre, resumindo a história. Então, tem que ter um jogo de cintura ali para lidar com algumas situações. E aí, esse mês pode ser que tenha isso um pouco mais forte. Para quem tá solteiro, eu sinto que vocês podem estar ou envolvidos com mais de uma pessoa e tentando ver qual é, tentando. Sabe aquela coisa de tipo, ai, marquei com fulano num dia e aí o outro fulaninho tava querendo me ver no mesmo dia. Ou então vou para um lugar com uma pessoa e aí quase que a outra pessoa me via ali. Esse tipo de coisa assim, sabe? Eu não vejo vocês enganando ninguém, nem nada do tipo, porque eu não tô falando de pessoas comprometidas, tô falando de pessoas que estão ainda conhecendo, de paquera mesmo. É mais isso. Para alguns tem uma questão assim de vocês sentindo que não tem tanta condição de dedicar tempo e atenção pra vida romântica porque estão muito ocupados com o trabalho. Mas talvez dê pra conciliar, assim, você não precisa abdicar completamente de uma coisa pra ter a outra, sabe? Na saúde, o 10 de paus, muito cansaço, exaustão, para alguns burnout,
muito desgaste aqui, físico, mental, a motivação lá embaixo, a libido lá embaixo, apatia, péssima aqui. E isso é fruto de cansaço, de um gasto excessivo da energia de vocês, energia mental, energia física, energia emocional. Vocês precisam se recuperar. Quem puder tirar férias aqui, seria importante. Um certo afastamento de uma situação que trouxe vocês a esse esgotamento. Tem uma coisa aqui de muita dificuldade de pedir ajuda também, de delegar. No espiritual veio a eremita, né? Que tem essa energia dos guias espirituais de vocês, assim, muito próximos de vocês nesse momento e muito envolvidos nessa situação que vocês estão vivendo. E também de ser um momento que pede muito um olhar para dentro. E esse olhar para essa capacidade de olhar para dentro, ela pode depender de um certo afastamento de algumas questões, né? Não afastamento, mas de você dedicar um pouco mais de tempo a si, a ficar um pouco só, a meditar, a refletir mesmo, ter momentos assim de ócio para que essas reflexões venham, para que você consiga meditar. Para finalizar, com o oráculo da criança interior, veio criar. Minha criatividade flui livremente. Ela fala sobre a importância da gente se permitir fazer as coisas de uma forma um pouquinho diferente do que era o planejado. Fala que quando a gente se permite não seguir a receita, a gente também está criando uma nova receita. Que tem muita beleza nisso. Precisa de uma certa autoconfiança para fazer isso. E também uma certa humildade, de tipo assim, pode ser que eu erre, pode ser que não fique incrível, pode ser que não seja perfeito, mas é uma tentativa. É uma tentativa genuína. Ai, peguei um baralho errado. O Ho'oponopono agora. Faz tempo que eu não tiro o Ho'oponopono no canal. Que na verdade esse baralho tava guardado. Aí eu comprei esses organizadores aqui. E tava organizando, aí achei. Aí lembrei, né? Eu te amo, papai. Significa que muitas coisas acontecem na sua relação com seu pai. Você deve limpar aquilo que está em desarmonia nas memórias relacionadas a ele. É hora de amar. Chova, chova, chova. Frase para ser usada em momentos de dificuldade financeira. A chuva há muito tempo é relacionada à abundância e está presente em muitos rituais de culturas antigas. Apesar disso aqui, eu não sinto muito que vocês estão, assim, em dificuldade financeira. Mas, como o Ho'oponopono é uma ferramenta de cura e limpeza energética, né? É uma coisa da nossa energia, eu sinto que o aconselhamento dessa cartinha terapêutica ela vem muito nesse sentido de mudar mesmo a mentalidade, de trazer essa abundância para a mentalidade de vocês com relação ao dinheiro, para a energia financeira de vocês, sabe?
E essa eu te amo, papai, eu sinto que vai fazer sentido pra alguém, mas talvez não pra todo mundo. Alguns medos, preocupações que vocês têm podem vir como consequência da maneira como o pai lidou ou lida com, com o trabalho, com o dinheiro, com algumas questões que trazem segurança e estabilidade para a vida. E quando a gente tem uma ferida com relação a algo, ou a gente tende a imitar, ou a gente tende, né, a replicar, ou a gente tende a fazer o oposto. E aí é aquilo, nem 8 nem 80. É achar a medida para você. Enquanto você ainda tá refém de um medo, de um trauma, de uma ferida provocada por alguém, você não tá na sua medida, entendeu? Você ainda tá na medida do outro. Tá bom, taurinos? Espero que tenham gostado da leitura. Para quem gostou, peço que curta, compartilhe e comente. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilismatarot.com.